Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao Nada Trivial, no nosso quadro Turma do Fundão. Você já sabe, às quintas-feiras nós discutimos neurociência aplicada à educação. E hoje eu acho que eu vou ficar num lugar ruim aqui, porque eu vou dar um puxãozinho de orelha. Vocês não me levam a mal, não, viu? Mas eu vou começar contando essa história a partir de uma história antiga, né? Quem acompanha o mundo da tecnologia, quem gosta de tecnologia, sabe que o fundador da Apple, né, o Steve Jobs, ele definitivamente botou uma dúvida que o fomentou em todo o seu processo de desenvolvimento da empresa, da marca e dos produtos, justamente no aspecto de será que as pessoas sabem exatamente do que elas precisam? Será que elas realmente desejam aquilo que vai ser útil para elas ou elas nem sabem ainda do que é que elas realmente precisam? E ele, usando essa lógica, ele desenvolveu uma empresa que até passou pelos seus altos e baixos, e tal, mas hoje, indiscutivelmente, é uma empresa de muito sucesso, né? É uma das bigs aí da tecnologia e a chamada brand lover, né? Ou uma marca amada, né? Eu mesma sou desse tipo meio Apple maníaca, né? Ainda não comprei aquele óculos da Apple lá porque não tô querendo fazer esse investimento, né? Mas, em geral, o consumidor de Apple, inclusive, nem reclama muito da questão de preço, quando, obviamente, pode, né, consumir. E, às vezes, tem gente que faz sacrifícios para poder consumir Apple. Né? Então, usar o Steve Jobs como modelo para alguma coisa, o Steve Jobs como modelo para alguma coisa, pode ser útil em alguma medida, afinal de contas, ele realmente conseguiu emplacar uma ideia que é as pessoas querem aquilo quando elas entendem o impacto que isso vai ter na vida delas. Enquanto isso não acontece, elas não sabem que elas precisam, portanto, a gente precisa oferecer. Bom, cara, o que isso tem a ver com neurociência aplicada à educação? Vamos lá, pessoal. Professor, especialmente você agora, professor, nós aqui nessa conversa pé de orelha. Será que você realmente sabe, ou deseja, ou quer, no seu processo de formação, no seu processo de aquisição de recursos, o que você precisa? Ou você tem pedido coisas que, às vezes, são até meio contraditórias entre si. Por que eu digo isso? A gente trabalha com formação de professores, não é de hoje. Tá? Só a pós-graduação em Neurociência Aplicada à Educação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, que eu coordeno, junto com a Marília Albuquerque, se você não conhece esse trabalho, definitivamente você precisa conhecer, nós já temos há mais de 10 anos, né? Nós já temos mais de 1 milhar de professores formados conosco em neurociência aplicada à educação, fora os cursos no próprio Instituto Conectomos, de neurociência aplicada à educação. Quer dizer, não é de hoje que eu falo de neurociência para professores. E olha só, a coisa que mais acontece com a gente é um dado momento que a gente está explicando, olha, então o cérebro funciona dessa forma, ele aprende desse jeito, então aqui tem a estrutura do sistema emocional, aqui tem a estrutura do cerebelo, aqui acontece isso, aqui acontece aquilo. E a gente está estruturando conhecimento para que o indivíduo navegue depois dentro da sua prática, né, docente. O professor se desinteressa. Ele acha complexo, ele acha que não é para ele acha que ele não vai aplicar isso em lugar nenhum. E eu, meio Steve Jobs, estou dizendo, é disso que você precisa, professor. Você realmente precisa ter um conhecimento em neurociência, conhecimento profissional, não conhecimento técnico. Qual é a diferença, Carla, do conhecimento profissional para o conhecimento técnico? A diferença é cabal, é absurda, é enorme. Por quê? O conhecimento técnico é o conhecimento do passo a passo. Então, eu te dou uma cartilha, eu te dou uma apostila de como aplicar neurociência na construção das suas aulas. Está cheio de gente fazendo isso. E fazendo por quê? Porque o professor levanta a mão e diz: é isso que eu quero. É acho que isso que eu preciso. Acho que é isso que vai ser bom para mim. Então, eu estou interessado em neurociência, ok, mas não me explica como é que o cérebro funciona. Eu não quero saber do neurônio, se o neurônio tem uma atividade elétrica, química, o que é neurotransmissor. Não, não, não. Não quero essas coisas. Eu quero um manual prático do que fazer e quando fazer. E aí, o que vai cair na tua mão? Um monte de coisa falaciosa. Por quê? Não existe regra para esse trabalho. Não existe regra para a aplicação da neurociência na educação.
Existe conhecimento, existe uma estrutura de conhecimento. Existem aspectos do funcionamento cerebral que ajudam o professor a pensar em montar uma aula, em exemplificar as coisas. Essa semana passada, um professor que me segue no Instagram curtiu, fez um comentário lá num post, etc. Então, um comentário bem interessante. Eu fui no perfil do professor para ver e acabei achando um post desse professor. Eu não vou citar nomes, eu não vou expor, porque eu não sei se a pessoa quer que eu faça isso aqui, né? Então, a gente, né, precisa ter um pouco mais cuidadoso quando vai citar outras pessoas. Mas ele colocou lá no post dele, então, professor, se você quiser se identificar, estiver assistindo aqui no Nada Trivial, pode escrever, levantar a mão aqui nos comentários, dizer fui eu que fiz isso, vai ser um prazer que você, né, se apresente para o meu público. Mas ele disse assim: olha, que tal se você usasse exemplos, problemas, situações que envolvessem o aluno da sala de aula? Que tal se você dissesse assim: a Maria, essa Maria, que não aquela Maria do problema de matemática que sempre aparece, a velha e boa Maria e o João, não. Essa aqui, que senta aqui nessa fileira, né? A Maria Cristina, que é colega de vocês aqui, resolveu fazer uma obra e tem que calcular isso, aquilo, outro, tal. Só isso já é uma aplicação de neurociência na educação. E ele tem um manual que está lá escrito, faça isso, faça aquilo? Não. Ele simplesmente percebeu que no exato momento em que você conecta um indivíduo com a história, que você traz um apelo emocional nessa perspectiva da relação do indivíduo com o problema, concretiza esse problema num personagem conhecido, numa história verossímil, né? Não aqueles problemas de matemática que, o João foi na feira e comprou 1000 laranjas. Tipo, ninguém vai na feira e comprar 1000 laranjas, né? Então, essa coisa inverossímil, ela afasta o indivíduo. Mas esse professor não recebeu um manual que dizendo, olha, as coisas têm que ser verossímeis, as pessoas precisam se sentir no contexto. Não. Ele entendeu essa lógica a partir da apreciação da forma como nós assistimos um conteúdo, assistimos aula, nos interessamos, nos motivamos, né? Então, ele está dependendo de um conhecimento que está estruturado na neurociência, mas que também está estruturado na psicologia da educação. Não é uma coisa assim apenas da neurociência. A neurociência traz contribuições importantes, mas isso está um pouco nesse contexto de como os cérebros aprendem, como as pessoas se interessam e se mobilizam, e ele aplicou. E no manual lá de boas práticas, poderia estar colocado isso, mas você saberia fazer isso se você não soubesse a razão pela qual você teria que fazer? Você encontraria o exemplo correto? Você entenderia o que é que está sendo feito em trazer um ambiente concreto, com verossemelhança, com uma perspectiva realística, alguma coisa assim? Provavelmente não. Né? Você traria ali um exemplo, porque a Maria e tal, como você faria com o problema de comprou 1000 laranjas na feira, entendeu? E isso é um problema, porque não adianta apenas você ter um passo a passo. Então, professor, não queira receber uma apostila de como aplicar neurociência na educação. Não vai ter valor nenhum. Agora, quando você se aprofunda e realmente aprende a base funcional, e é isso que a gente tem tentado entregar aos professores, né? E alguns que aderem realmente modificam sua prática docente com isso, é o que realmente o professor precisa, mas nem sempre é o que o professor quer. Né? Então, meu puxãozinho de orelha aqui, assim, tímido, pessoal, espero que vocês não me levem a mal, é que você realmente perceba que nem sempre aquilo que é mais fácil, mais acessível, que vai ser transformado em prática de forma instantânea, é o que você precisa. Às vezes, para revolucionar a tua prática de aula, revolucionar a educação que você pratica, você realmente precisa de um mergulho. Isso não serve só para a neurociência, não, tá? Em geral, a gente, especialmente na vida adulta, começa a querer fazer aquele curso que tem aquele método que rapidamente eu aplico. E, geralmente, esse tipo de conhecimento é aquele que não tem durabilidade. Ele morre, porque todo mundo aprendeu aquela técnica. E aí começa todo mundo a fazer daquele jeito e a técnica perde o seu efeito. Porque muitas dessas técnicas têm a ver com o fato das pessoas não conhecerem como que ela funciona. E por isso as pessoas aderem. Né? Imagina uma estratégia de marketing que se repete a exaustão nas redes sociais. Em breve ela morre. A mesma coisa vai acontecer se todo professor, pautado numa cartilha, usar o mesmo método didático que vai fazer com que os alunos peguem o jeito e se desinteressem. E passem a não se deixar mais envolver. Né? Porque a gente também é atraído pela novidade, pela surpresa, pelo estranhamento. Então, quando você realmente verticaliza e reconhece
aquela informação, conhece aquela base teórica, é o momento onde você realmente consegue gerar um tipo de aplicação que vai trazer um diferencial na sua prática docente. Fora disso, é manualzinho, fora disso é livrinho de os 10 passos para, e não precisa nem de neurociência para isso, tá bom? Porque de toda sorte, muita gente é capaz de fazer esses manuaizinhos e pouquíssimas pessoas realmente têm um conhecimento profundo de neurociência a ponto de revolucionar a educação que praticam. Espero que você, aqui conosco, no Nada Trivial, entenda que se fosse trivial, não só não ter graça, mas também não ia ter efeito, não ia ter durabilidade, e que você nos acompanhe e, obviamente, se aproxime cada vez mais dessa neurociência que a gente pratica na educação. É isso por hoje. Não deixa de curtir, compartilhar com as pessoas que você sabe que podem aproveitar. Tem um botãozinho valeu para você dar uma força para esse time aqui que constrói o Nada Trivial junto comigo. E eu tenho certeza que se você compartilhar com uma pessoa que vai se interessar, você vai estar fazendo uma coisa muito boa por essa pessoa. Então, pratica isso agora mesmo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo aí que você puder fazer para dar essa força aqui para o Nada Trivial. Um abraço e até o próximo.